E aí, pessoal, tudo bom? Bom, esse vídeo eu estou gravando exclusivamente para explicar o funcionamento do sistema nosso, do impulsionador do Instagram, né? Esse sistema ele tem algumas características que é interessante você entender realmente esse funcionamento da questão de seguir, desseguir, perfil de cliente. Então eu vou explicar em detalhes como que a ferramenta funciona, tá bom? Então vamos lá, vamos acompanhando comigo aqui. Bom, qual é a função do sistema do Instagram? Gerar visibilidade, tá? Não é compra de seguidores, não existe isso, tá? Na verdade, isso aí até existe no mercado negro, mas não é a função desse sistema. Esse sistema, na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou automatizando um processo que você poderia fazer, inclusive, manualmente, né? Se você tivesse tempo e ficasse fazendo isso aqui o dia todo no Instagram, é a mesma coisa, só que a gente automatiza esse processo. Então a ideia do software é um sistema que vai gerar visibilidade na sua conta do Instagram de forma segmentada, tá? Então eu vou explicar como que funciona essa segmentação. A gente vai seguir pessoas, perfeito? A gente define um perfil e o sistema vai seguir essas pessoas. Essas pessoas elas serão notificadas e a curiosidade pode fazer com que elas sigam você de volta. Então, basicamente, como é que funciona? Olha só, o nosso sistema vai identificar algumas pessoas, né? Quando você segue alguém, aquela pessoa recebe uma notificação no Instagram, certo? Então, essa pessoa ela vai receber uma notificação. Em seguida, ela pode ficar curiosa e ela vai visitar o seu perfil. Por isso que a descrição do seu perfil tem que ser muito bem detalhada e explicar de forma rápida o que você faz, tá? E aí, se ela se sentir curiosa, se ela sentir que tem algum tipo de relação com o que ela gosta, ela vai seguir você de volta. Então, basicamente, a função é essa, é gerar visibilidade. Por isso que eu sempre falo, se você não está postando conteúdo, se você não está gerando valor para o seu cliente, mesmo que ela visite seu perfil, ela pode seguir você de volta, não se interessa e para de seguir. Tá? Então, a primeira questão é ganhar visibilidade e depois a segunda questão, que eu vou explicar no final, é você ter engajamento. Tá bom? Bom, só para vocês entenderem como que vai ficar o perfil de vocês no Instagram, o que acontece? Olha só, a conta da e-cliente, nós já passamos dos 10 mil seguidores. Tá? São pessoas que visualizaram o nosso perfil, gostaram e estão seguindo o nosso perfil agora. Só que para que isso ocorra, eu tenho que seguir muitas pessoas. Então eu defini um perfil de cliente, eu estou seguindo essas pessoas, tá? Então a ferramenta ela vai seguir e depois de um período ela deixa de seguir as pessoas que não interagem e ela volta a fazer isso sempre com uma certa frequência, que eu vou explicar um pouquinho para frente. Bom, agora a grande pergunta, a grande dúvida é: quem que a gente vai seguir? Basicamente, na ferramenta, a gente vai dividir esse perfil em de três formas. Eu vou seguir perfis, tá? Eu posso seguir por localização. Quando você posta uma foto no Instagram, você pode marcar uma localização, perfeito? Você pode passar para a gente localizações específicas, um parque, um shopping, um centro de convenções. Todo mundo que postar foto naquela localização, a gente segue. Ou hashtags. Todo mundo que postar uma determinada hashtag, a nossa ferramenta também vai seguir. Mas vamos entender a diferença desses três tipos de configuração para a ferramenta seguir. Então vamos lá. Então eu vou explicar mais ou menos como que funcionaria num exemplo de um caso de um restaurante. Tá? Então imagina que um restaurante tem um Instagram, tá? E a gente vai configurar essa conta para esse restaurante. Na configuração, eu vou colocar, por exemplo, perfis de restaurantes concorrentes que estão nas proximidades ou na mesma cidade. Porque como o restaurante é um negócio local, me interessa atingir as pessoas daquela cidade, daquela região. Então, na configuração, eu vou colocar, então, por exemplo, restaurantes concorrentes que estão no mesmo bairro, na mesma cidade. Aí depende de cada caso. Outra forma de configurar a ferramenta, eu poderia também definir, imagine que tem uma pessoa que fala sobre gastronomia naquela cidade.
Pode ser uma pessoa que tenha perfis de clientes similares ao que eu preciso, tá? E isso que me interessa. Então, um grupo de pessoas segue esse blog de gastronomia, esse Instagram de gastronomia, e um grupo de pessoas segue esse Instagram de restaurantes concorrentes. Tá? Então, isso aqui seria uma estratégia que a gente utilizaria se fosse um restaurante por causa de que ele é local. Agora, olha que interessante que acontece. Quando a gente seguir esse perfil de um restaurante, ele tem, por exemplo, 1000 seguidores. Tá? Então, eu vou seguir essas 1000 pessoas. Acontece que dessas 1000 pessoas que seguem o restaurante, a gente não consegue saber como que elas estão engajadas com o restaurante. Então, nesse público total, existem seguidores que realmente podem me interessar, podem existir perfis de outras empresas e podem existir outros tipos de perfis que não me interessam. O que acontece? Acontece que a ferramenta nossa vai seguir todos esses. A gente sabe que alguns não nos interessam, mas a nossa ferramenta naturalmente vai deixar de seguir essas pessoas depois. Entendeu? Já que elas não estão interagindo com a gente, não estão me seguindo de volta, a nossa ferramenta depois vai deixar de seguir esses perfis. Então, ó, como o sistema não consegue distinguir quem são essas pessoas, né, ele vai seguir todos, mas depois ele vai deixar de seguir. Bom, aí existe uma diferença entre configuração de perfis que são locais. Então, por exemplo, um restaurante atende público regional, local, tá? Existem outros perfis, imagine, por exemplo, uma loja online que consegue vender para o Brasil todo. Já é diferente a configuração, tá? Então, quando for um cliente local, se você tem uma loja local e a gente está cuidando do seu Instagram, então, de uma maneira regional, a gente vai priorizar, configurar o sistema por localização, tá? Ah, todo mundo que tirar foto no shopping, todo mundo que tirar foto numa faculdade, né? A gente vai preferir configurar por localização ou por perfis de pessoas locais. Então tem uma pessoa, um micro-influente que, né, na região que trata de assuntos similares ao seu, que você pode ter um público similar. Eu vou seguir essas pessoas. Quando a gente fala de um público que você pode atingir no Brasil todo, aí sim a gente usaria hashtags, né, e perfis de influentes nacionais. Então, por exemplo, imagina uma loja que vende bicicleta, mas ela consegue entregar para o Brasil inteiro. Eu seguiria, por exemplo, o perfil de um esportista nessa área de ciclismo, né, que atua no Brasil todo, porque a gente pode ter clientes similares. Tá bom? Bom, então, no caso de um exemplo de uma marcação de localização, eu poderia estar marcando um shopping da cidade, eu poderia estar marcando um parque, poderia estar marcando um bar, porque todo mundo que postar a foto lá, eu vou seguir. Tá? Então, todas as pessoas que marcarem uma determinada localização em suas fotos serão seguidas pelo sistema. Aqui nesse exemplo, né, uma foto que a gente postou nosso aqui no perfil do Instagram, a gente estava aqui num restaurante, então todo mundo que postar foto nesse restaurante, a gente consegue seguir essas pessoas. Perfeito? Prosseguindo aqui. Quando a gente usa a hashtag, o que acontece? A hashtag a gente não tem controle. A hashtag é uma forma de você criar filtros e aí qualquer pessoa pode usar isso no Brasil inteiro. Então, por exemplo, se eu usar a hashtag medicina, pode ser uma pessoa aqui na cidade, pode ser uma pessoa numa outra capital qualquer. Então, você não tem controle. Então, por isso que eu falo que o uso da hashtag ela é interessante a gente seguir quem usa hashtags se a sua empresa consegue entregar produtos no Brasil todo. Perfeito? Senão eu não vou conseguir ter controle realmente de quem vai estar seguindo a gente de volta. Então, ó, relacionada ao seu negócio, mais específicas, né? A gente tem que tentar estudar quais são as hashtags que realmente os seus clientes estão usando. Todas as pessoas que utilizarem uma determinada hashtag em suas fotos serão seguidas pelo sistema. Então vamos dar alguns exemplos. Olha só. Se eu sou uma loja de roupa, qual dessas duas hashtags vocês acham que seria mais interessante para eu estar seguindo? A hashtag loja de roupa ou a hashtag mãe de gêmeos? Eu vou responder para vocês. Quem usaria, talvez, uma hashtag loja de roupa, talvez seja uma outra loja de roupa, concorrente de vocês. Eu não usaria essa hashtag.
eu preciso usar uma hashtag que o meu cliente esteja utilizando, perfeito? Para eu poder seguir esse cliente. Então imagina que eu tenho uma loja de roupa infantil e eu descobri que mães de gêmeos postam muito essa hashtag, mãe de gêmeos. Então a hashtag que eu usaria seria essa, mãe de gêmeos. Então toda mãe de gêmeos que postar uma foto e usar essa hashtag, a nossa ferramenta ela vai seguir aquela pessoa. Perfeito? Deu para compreender a questão da lógica do sistema? Eu não posso usar uma hashtag que meu concorrente está usando, né? Eu preciso pensar na hashtag que o meu cliente está usando. Eu vou dar um outro exemplo. Imagina que eu sou um advogado, né? Qual hashtag você utilizaria? Hashtag direito civil, para você poder seguir as pessoas que postam isso, ou a hashtag empreendedorismo? Vou responder para vocês. Eu usaria a segunda, empreendedorismo, porque imagina que eu sou um advogado que atuo só com empresas. Se eu quero aparecer para outros empresários, um empresário provavelmente ele usa a hashtag empreendedorismo, né? Se eu seguir a hashtag direito civil, provavelmente é um outro advogado que está fazendo alguma postagem, né? E ele usa essa hashtag, não é o meu público-alvo. Perfeito? Deu para fazer essa compreensão? Então, realmente, as hashtags elas são muito mais abrangentes e a gente tem que tentar descobrir qual a hashtag que o seu cliente está usando. Aqui é uma informação interessante sobre a nossa ferramenta. Como a gente vai seguir e desseguir as pessoas, a gente tem um fluxo, que esse fluxo ele gira em torno de mais ou menos de 10 a 15 dias. Então, nesse período de 10 a 15 dias, nós vamos seguir muitas pessoas e depois passou esse período, nós vamos desseguir essas pessoas, né? E aí o sistema volta a fazer o mesmo processo, seguir e desseguir, tá? Essa é a forma que o sistema trabalha, joia? Agora, engajamento é o quanto você consegue fazer com que as pessoas participem e interajam no seu Instagram, tá bom? Eu vou gravar uma aula separada só sobre isso, mas de forma resumida, o que você precisa fazer? Você precisa que as pessoas curtam o que você poste, você tem que postar conteúdos relevantes que as pessoas gostem, você precisa que as pessoas comentem aquele conteúdo, perfeito? Quanto mais comentários, a abrangência orgânica do seu Instagram vai aumentar bastante, significativamente, tá? E se possível, se as pessoas puderem compartilhar aquele conteúdo, por exemplo, hoje é muito mais fácil a pessoa pegar uma foto no Instagram e ela compartilha no history dela. Isso é possível. Então, você precisa ter uma criatividade para que as pessoas possam comentar, curtir e compartilhar aquele seu conteúdo. Existem algumas técnicas que você pode utilizar para você também melhorar um pouco isso a princípio. Seria interessante que você tivesse um grupo de amigos, que esses amigos estivessem engajados com vocês, para eles poderem estar curtindo o que você posta. Dessa maneira, o Instagram ele vai começar a entender que o pessoal está interagindo com você e ele pode ampliar essa questão da visibilidade do orgânico, tá bom? Isso aí eu vou explicar depois numa aula. Então, por enquanto, fica essa a definição em relação ao funcionamento da ferramenta. Qualquer outra dúvida, eu vou deixar os contatos aqui embaixo do vídeo, tá bom aí? Tá ok? E aí pode mandar mensagem pra gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.